Olá pessoal, voltando aqui a mais uma videoaula, agora falando sobre um assunto muito importante da termodinâmica, que é a primeira lei, certo? Então, para entender um pouco, da primeira lei, a gente vai ver como funciona um sistema, termodinâmico, certo? Então aqui nós temos um recipiente. Nesse recipiente nós temos aqui um termômetro, para medir a temperatura, e temos aqui um manômetro para medir a pressão de um gás que a gente pode inserir dentro desse recipiente, certo? Aqui nós temos alguns comandos da nossa simulação. Temos aqui também um aquecedor, lembrando que essa simulação é do PhET, você pode encontrar facilmente aí no seu navegador de internet. Então vamos primeiro inserir o gás dentro aqui do nosso sistema, para formar o nosso sistema. Então aqui a gente consegue contar o número de partículas que vai estar contido aqui dentro do recipiente, Veja que ao colocarmos aqui o gás, a temperatura do gás ela já é apresentada aqui tanto em Kelvin como em graus Celsius, E vemos aqui que a pressão ela já acusa um valor de 11,7 atm. Então a gente também pode configurar o volume, se a gente calcular as medidas aqui desse recipiente, a gente pode obter o volume, certo? Então nós temos aqui representado as três variáveis de estado, temperatura, pressão e o volume, que é dado aqui pela dimensão do nosso recipiente, ok? Então, o que a gente vai fazer primeiro para enunciar a primeira lei, a gente vai fixar aqui o valor da pressão em 11,7 atm, certo? E vamos aqui, por que fixar em 11 atm? Porque aqui vai funcionar o nosso recipiente como se ele tivesse sendo empurrado aqui por uma pressão externa, certo? De 11 atm, ok? Com isso a gente vai ver que o volume aqui ele vai ser alterado à medida que a gente fornecer energia para o nosso sistema, A gente vai considerar que esse sistema aqui ele está isolado, certo? Então a única fonte de energia vai ser o nosso aquecedor, ok? Então a gente vai fazer aqui alguns experimentos, certo? Mas primeiro, a primeira coisa que a gente tem que entender sobre a primeira lei da termodinâmica é que ela trata-se de uma reafirmação do princípio de conservação da energia, certo? Bom, mas do que se trata, A gente precisa relembrar aqui o princípio de conservação da energia. Então, se a gente observar aqui no nosso quadro, Então, o princípio de conservação da energia, aqui é a definição contida lá nas aulas de física do Feynman, um livro muito famoso. Então lá está contido o seguinte, existe um fato, ou se você quiser, uma lei que rege todos os fenômenos naturais que são conhecidos até hoje. Não há exceção conhecida a esta lei. Ela é exata, pelo que sabemos. A lei é chamada de conservação de energia. Ela afirma que existe uma certa quantidade que chamamos de energia, que não muda nas múltiplas mudanças pelas quais a natureza passa, Então, a forma que está escrito aqui
do princípio de conservação de energia é que uma quantidade determinada de energia ela pode, né, passar por diversos processos, né, dados na natureza. Então existem vários tipos da energia, né, se manifestar, mas a quantidade de energia, né, que é um número, né, essa quantidade ela sempre se conserva, né? Então este é o que a gente tem como princípio de conservação da energia, certo? Bom, então o que nós vamos fazer? A gente vai voltar aqui para a nossa animação, certo? Para a gente agora aplicar esse princípio, né? Então, voltando aqui à nossa animação, a gente vai fazer o seguinte: veja que nós temos aqui a pressão fixada, né? Essa pressão vai ser a pressão externa aqui, certo? No nosso êmbolo, o êmbolo que vai se mover vai ser essa parede aqui, ó. Essa paredezinha aqui é que vai se mover, certo? Aqui nossa pressão fixada. Então, quando a gente movimentar, né, aquecer aqui o nosso gás, a gente vai fornecer energia por meio de calor, né? A gente vai transferir da nossa fonte aqui mais quente para o nosso sistema aqui que está um pouco mais frio. Com isso, a gente vai aumentar a energia térmica, certo? Das nossas partículas. Então vamos aquecer aqui, né? Quando eu aqueço, né? Então veja que o volume aí ele está aumentando, né? Veja que a pressão aqui ainda submetida sobre o gás continuou a mesma, mas a temperatura aumentou, né? Ou seja, a quantidade aqui, né, de energia transferida, né, ela foi dividida, né? Você vê primeiro na energia térmica, né, associada aqui ao movimento dessas moléculas e também em movimentar essa parede aqui que a gente pode chamar como êmbolo, né? Ele movimentou essa parede aqui e empurrou, né, a vizinhança aqui, né, o ambiente próximo ao nosso sistema, né? Então, se nós, né, conceituarmos esses dois processos, primeiro o de calor aqui, certo? E o movimento aqui do êmbolo, né, dado como o trabalho realizado pelo gás, né, em virtude de uma diferença aqui de volume, né, um aumento de volume, então nós temos dois processos de energia, né? Um em formato de calor e o outro em formato de trabalho, certo? Trabalho responsável por movimentar o êmbolo e a vizinhança aqui, né, próximo ao nosso sistema, ok? Então, ó, veja, se nós, né, esfriarmos aqui o nosso sistema, veja que a temperatura lá vai diminuir, né, e o volume, né, ele vai diminuir também, certo? Ou seja, agora a gente vai ter o meio externo realizando trabalho, né, realizando trabalho sobre o nosso sistema, que é constituído aqui por esse gás, né? O formato desse gás aqui ele é muito próximo, né, muito parecido com o gás ideal lá da teoria cinética, mas por enquanto a gente não vai entrar nesses detalhes aqui sobre, né, configuração do gás no estudo da teoria cinética, certo? A gente vai tratar apenas de energia. Então vamos agora, né, voltar aqui o nosso quadro para a gente fazer uma análise, certo, de um êmbolo, né, muito parecido com esse da animação, certo? Então a gente tem aqui o seguinte, né? Ó, nós temos aqui um êmbolo, certo, muito parecido com esse, o gás, né, essa região aí de vermelho, certo? A gente tem a região de vermelho aqui, e aqui a gente tem o que é aquela chama lá, né? Aquela chama que apareceu lá na nossa animação, né? Então, o que a gente vai analisar agora, né? A
gente vai analisar o seguinte, né? A quantidade de calor que foi inserida aqui no nosso sistema, a gente viu que o êmbolo lá foi movimentado, né? Lá é uma parede, né? Aqui a gente tem um êmbolo, né? De área A. Então ele foi movimentado e com isso foi realizado um trabalho, né? Um trabalho que o gás realizou sobre a vizinhança aqui, né? Do nosso sistema, certo? Então veja que a gente tem duas formas de energia. A gente sabe que o calor é uma forma de energia, né? Sendo transferida de uma fonte de maior temperatura para uma de menor. E a gente sabe também lá da mecânica que o trabalho consiste num processo também de transferência de energia, né? Dado aqui pelo gás, né? Que aplicou, né? Uma força nessa área aqui, dado pelos choques, né? Das partículas. Então ele acaba empurrando e movimentando aqui, deslocando um determinado volume, produzindo o trabalho, né? Realizado. Então veja que nós temos dois formatos de energia, né? Então a gente tem o Q, né? O Q, e veja também que o resultado desse Q, visualmente, né? A gente pode determinar como trabalho, né? Realizado pelo gás, certo? Então, voltando lá ao princípio, né? De conservação da energia, se o Q é a nossa quantidade, né? E o nosso sistema ele está isolado aqui, a única forma de energia inicial é o calor transferido. Então essa quantidade aqui tem que ser exatamente igual a outras formas de energia, certo? Então, se, né, desconsiderarmos o que acontece aqui dentro, né, do nosso recipiente, todo o calor transferido seria igual ao trabalho realizado, né, do gás sobre o êmbolo. Só que a conta nesse caso aqui, ela não vai bater, certo? Existe uma parcela aqui, né? Existe uma parcela em que ela vai ficar ausente, né? E que parcela é essa, né? Vai aparecer aqui uma espécie de energia, né? Que eu vou chamar de energia E, ok? Bom, vamos supor que a gente não saiba de que se trata essa energia E, certo? O único conhecimento que a gente tem é sobre o calor e sobre o trabalho. Então a gente não tem conhecimento sobre essa energia E, ok? Então veja que o Q ele vai ser igual a quem? Ao trabalho realizado mais essa parcela aqui de energia que eu desconheço até o momento. Bom, mas essa parcela de energia eu posso isolar ela aqui, né? E vou obter a seguinte expressão, né? Que Q menos o trabalho aqui vai me dar essa energia desconhecida, certo? Bom, hoje nós sabemos que essa energia desconhecida, ela trata-se da energia interna contida aqui dentro do nosso sistema, que no caso o gás, né? Então essa energia, né, interna, que eu vou chamar apenas de energia interna por enquanto, já já a gente vai alterar o nome dela, essa energia interna, ela é intrínseca, né, ao nosso gás, certo? E eu consigo encontrar o valor dessa energia através do calor fornecido menos o trabalho realizado, certo? Então, com esses dois valores, eu consigo determinar essa energia até então misteriosa, certo? Bom, mas essa energia misteriosa, hoje nós conhecemos ela como
energia interna, certo? Bom, mas de onde vem essa energia interna? Essa energia interna, você pode considerar ela, né, como sendo a soma, né, de todas as energias. No caso aqui, se você considerar as moléculas, né, como o nosso modelo lá da simulação, como bolinhas, né, que é o modelo, né, de um gás ideal. Então, se você somar todas as energias cinéticas, né, e todas as interações, ou seja, as energias potenciais de interação entre essas moléculas, se você somar tudo isso, né, você vai ter a energia interna do seu sistema, certo? Bom, mas esse valor aqui, né, essa nossa expressão, ela não nos dá o valor, né, pontual, né, o valor daquela situação da energia interna. Ele nos vai dar a variação da energia interna, certo? A variação da energia interna, certo? Então, a esta expressão aqui, a gente conhece como primeira lei da termodinâmica. Então, veja que a gente partiu de um princípio desconhecendo essa energia, e vimos que o princípio de conservação da energia, né, ele não batia, porque esta quantidade Q não estava totalmente, né, não era totalmente igual ao trabalho, né? Era o trabalho mais uma determinada quantidade desconhecida, certo? Essa quantidade desconhecida, né, a gente sabe hoje que se trata da variação da energia interna. Então veja que agora aquela quantidade, né, que a gente sabe que tem que ser conservada, agora, né, ela faz todo o sentido, certo? Então veja que todo o calor, né, essa expressão aqui também pode ser entendida da seguinte forma, né? Se o sistema estava, né, totalmente isolado, a partir do momento, né, que você transfere energia para ele, a energia Q, certo? Então, parte dessa energia vai ser o quê? Vai ser responsável, né, por realizar o trabalho, né, mas variar a energia interna do nosso sistema. Então, vou chamar agora ela de U, porque muitos livros, né, textos chamam a energia interna de U. Então, veja que o princípio de conservação da energia, ele é totalmente respeitado nessa expressão, né? O calor fornecido, né, positivo, né, porque o gás absorve o calor, né, vai ser igual ao trabalho realizado aqui do gás sobre o êmbolo, mais a variação da energia interna, certo? Que no caso aqui vai ser positiva, né, da mesma forma que a gente viu lá na nossa animação. No caso, a temperatura ela aumenta, ok? Então, essa expressão aqui matemática é que consiste, né, na primeira lei, né, da termodinâmica. Primeira lei da termodinâmica, né? Ok? Bom, mas mais outros detalhes, né, a gente pode obter dessa lei. Essas duas expressões aqui, elas são totalmente equivalentes, né? Então, um detalhe muito importante, né, dessa energia desconhecida, né, que a gente não sabe, né, ainda do que se trata, porque a gente ainda não aprendeu, né, os pressupostos da teoria cinética,
A gente não tem muito conhecimento ainda sobre as moléculas, né, o comportamento delas. Então, essa energia interna, ela tem outros atributos. Então, se você pegar aqui, ó, dizer que a variação da energia interna é Q menos o trabalho realizado, né, eu posso tirar a seguinte conclusão, né? No nosso experimento, né, a gente fixou a pressão como constante, certo? Já que o êmbolo lá era móvel, né? Então aqui a pressão é constante. Se você considerar a pressão como a massa, né, a força, né, desse pistão aqui, ó, então veja que se a massa aqui não muda, né, e você desconsidera aqui a pressão atmosférica, então a pressão dada, né, sobre o gás vai ser inteiramente igual à força, né, a força gravitacional, a massa, né, força peso aplicada nessa área aqui, certo? Então, ó, veja que agora essa energia desconhecida eu posso calcular através de grandezas macroscópicas. Essa é a grande vantagem da primeira lei, certo? Eu não preciso saber nada sobre teoria cinética, sobre moléculas, né, sobre o comportamento dessas partículas, né? Então vejam aqui, se a pressão é constante lá para o nosso exercício, então eu posso calcular o nosso Q da seguinte forma, né? A gente aprendeu que o N, né, que é o número de mols, ele pode ser dado por Cp, né, que é o calor específico à pressão constante, vezes a variação da temperatura, ou seja, Tf menos Ti. Ok? Então isso aqui menos, né? Também a gente pode calcular o trabalho, né, como a gente já calculou aqui na aula anterior. Então a gente tem o trabalho é dado pela integral, né, de P dV. Como P é constante, eu posso tirar ele do integrando, certo? Então vai ficar apenas a integral de dV. A integral de dV vai dar V. Calculando os limites, eu vou ter apenas, né, VF, vou ter ΔV, que no caso é VF menos VI. Certo? Então veja que para esse problema, né, a pressão constante, eu tenho como calcular a variação da energia interna, sem saber nada, né, sobre as partículas, como elas evoluem, né, o que constitui lá o nosso gás. Eu preciso saber apenas dessas constantes, que é o que? O número de mols, né, o Cp, né, que é o calor específico molar, pressão constante, a pressão, né, que é uma grandeza macroscópica, eu vejo lá no meu manômetro, e temperaturas e volumes, né, que são as variáveis de estado, certo? Então vejam aqui que todos esses valores aqui são valores dados em cada situação do nosso gás. No caso aqui, a situação inicial e uma situação final, né? Então, a essa característica, né, da energia interna, a gente afirma então que ela é uma grandeza, uma função de estado, certo? Ela é uma função de estado, ou seja, ela independe do percurso do nosso diagrama PV, certo? Ela independe do percurso, muito diferente do calor e também, né, do trabalho, certo? Já calor e trabalho, eles dependem do percurso quando a gente estuda lá o diagrama PV, ok? Então, creio que tenha ficado entendido, né, essa questão, né, macroscópica da primeira lei da termodinâmica, a vantagem, né, de você obter
a energia desconhecida, né, contida dentro de um gás através de grandezas macroscópicas. Ok? Então, isso é o que a gente entende por primeira lei da termodinâmica, né? Bom, mas com isso a gente pode ver os processos, né? Os processos, a gente viu apenas um, né? Um exemplo, mas a gente pode ver, analisar os processos, né, mais, né, importantes, né, com o uso da primeira lei. Primeiro processo, né, a gente pode denominar como o processo adiabático. Então, o que é um processo adiabático, né? O processo adiabático é aquele onde não ocorre troca de calor do sistema e sua vizinhança, certo? É quando Q é igual a zero. Então, a maioria das vezes esse processo, né, ele ocorre devido à sua rapidez, né? O processo é muito rápido, então não dá tempo o sistema trocar, né, energia térmica com a sua vizinhança. Então, a quantidade de calor, né, trocada é igual a zero. Ou a outra situação, além da rapidez do processo, pode ser dado pelas paredes do sistema, né? Quando as paredes são totalmente isolantes, né, a gente não consegue ter trocas de calor. Então, se você pegar aqui a nossa, né, primeira lei e fizer uma análise, né, a gente vai ver o seguinte, né, se o Q ele é igual a zero, né, só vou copiar aqui a nossa primeira lei. Então, se o Q ele é igual a zero, né, se você pegar aqui, ó, primeira lei, e colocar o Q igual a zero, você vai ter o seguinte, né, que a variação da energia interna vai ser igual ao negativo do trabalho. Ou seja, ou vice-versa, né? Então, quando o trabalho for positivo, a gente vai ter uma diminuição da energia interna, ou seja, a variação vai ser negativa, né? Então, o que a gente vai ter no processo adiabático é essa situação aqui, certo? Então, veja que o trabalho, né, realizado por um gás, né, num processo adiabático, ele, né, a energia necessária ela vem do próprio gás, né, contida no próprio gás. Então, a variação de energia aqui no caso é negativa, certo? Nesse caso, quando a energia parte do próprio gás, a variação da energia interna é negativa e o trabalho vai ser positivo, certo? Bom, agora a gente vai para o processo isobárico, né? Processo isocórico. O processo isocórico é o processo a volume constante, certo? Quando o volume, né, é constante, volume constante, então não temos, né, a realização de trabalho do sistema em relação à sua vizinhança, ok? Ou da vizinhança em relação ao sistema. Se o volume não altera, então não temos trabalho. Ou seja, todo o calor transferido para o nosso sistema, ele vai totalmente, né, para a variação da energia interna. Já, né, que o trabalho, um processo isocórico, ele é igual a zero, ele é nulo, certo? Então a gente vai ter essa situação aqui, né, que vai ser igual, né, a variação
da energia interna. Isso para um processo isocórico, a volume constante. É como se tivesse um reservatório e ele não tivesse êmbolo, né? Uma lata, vamos supor uma lata de metal, uma lata totalmente fechada e lá contendo um gás, né? À medida que você aumenta a temperatura, transferindo, né, energia térmica, então a energia interna lá do gás vai aumentar, certo? Todo o calor transferido vai se converter em energia interna do sistema, no aumento da energia interna do sistema. Ok? Bom, outro processo, né, que a gente vai descrever aqui são os processos cíclicos. O que é um processo cíclico? Né? Um processo cíclico é aquele onde vários processos termodinâmicos, como a transferência de calor e trabalho, ocorrem e o nosso sistema ele retorna ao seu estado inicial, ok? Então, nessa situação cíclica, se o sistema retorna ao seu estado inicial, e como a gente viu, né, a energia interna ela é uma função do estado, né, do sistema, né, ela é uma função do estado do sistema. Então a gente tem que em processos cíclicos a variação da energia interna vai ser igual a zero. Então, qual é a conclusão pela primeira lei? A conclusão é que todo o calor transferido, certo, vai ser exatamente igual ao trabalho realizado pelo gás. Ok? Então tá aqui, ó, que vai ser exatamente igual, né? Então, quando a gente tiver uma sequência de processos, né, que estejam em ciclo, né, ou seja, ciclo significa que ele parte de uma posição inicial, né, e retorna para a mesma, né, realizando diversas transformações termodinâmicas. Ok? Então, esses são os processos aqui, né, mais conhecidos. A gente também tem o processo isotérmico, certo? Onde? O que diz o processo isotérmico, né? O processo isotérmico, nós temos o seguinte, né? Que a temperatura é o que? Constante, né? Isotérmico. Então, iso, né? Mesmo térmico. Então, temperatura. Então, aqui, ó, a temperatura é constante, T constante. Então, o que é que isso aqui nos diz, né? O que é que isso aqui nos diz? Diz o seguinte, né? Nós vamos ver que quando, né, a temperatura é constante, quando formos estudar a teoria cinética dos gases, a gente vai ver que a energia interna ela depende exclusivamente da temperatura, certo? Então, se a temperatura ela é constante, então a variação da energia interna vai ser o que? Nula, certo? Então, a variação da energia interna vai ser igual a zero. Então, pela, né, primeira lei, a gente vai ter o que? Vai ter que o calor transferido vai ser também igual, né, ao trabalho realizado, né? Aqui. Ok? Então, veja que a gente já viu aqui 3 processos aqui, né? Então, esses processos eles podem ser descritos num diagrama PV, né? Num diagrama PV.
O diagrama PV é esse gráfico aqui, ó. Por que PV? Porque é um gráfico, né? Pressão, volume. Se a gente colocar aqui no sistema internacional, ele vai estar em Pascal e em metros cúbicos, né? Então a gente pode representar todos esses processos aqui dentro desse diagrama aqui, conhecido como diagrama PV, certo? Ou diagrama de Clapeyron, certo? Então vamos escrever aqui o nome dele. Deixa eu colocar aqui. Então, diagrama PV, certo? Então, todos esses processos aqui a gente pode descrever, né, os estados, né? Cada pontinho aqui nesse diagrama ele descreve um estado do gás, certo? Então, se eu colocar aqui como ponto inicial, né, então eu tenho o que? Eu vou ter um volume inicial. Se eu chamar isso aqui de I, né, eu vou ter o que? Um VI aqui, certo? Um VI. E vou ter um PI, que é a pressão inicial. Então eu tenho o estado, né? Quando eu tenho essas duas variáveis aqui, conhecido como variáveis de estado, eu tenho o estado inicial do nosso gás, certo? Bom, mas esse gás, né, ele pode partir para outro estado, né? Por exemplo, o estado 2 aqui, né? Vamos chamar de... Vamos enumerar aqui, então, né? Vamos chamar de 1, né? Ponto 1. Então aqui vai ser P1 e V1, certo? Então aqui a gente pode ter o ponto 2, né? Então do ponto 2, do ponto 1 ao ponto 2, eu posso representar o meu processo isobárico através dessa reta aqui, né? Então esse aqui seria um processo isobárico. Veja que a pressão aqui ela é constante igual a P1, ok? Então aqui eu teria o meu processo isobárico, né? P1 até P2, ok? Mas então eu preciso colocar aqui o sentido da transformação, né? Então ele vai de P1 até P2. Mas desse ponto 1 aqui, eu poderia ir até um ponto 3, né? Até um ponto 3 aqui qualquer. Certo? Veja que nesse ponto 3, eu vou ter aqui uma pressão P3, né? Pressão P3. E eu posso descrever, né, ele saindo do ponto 1 e indo até o ponto 3. Então, esse processo aqui seria um processo isocórico, ou isométrico, ou isovolumétrico, né? Tem essas três possibilidades de você chamar esse processo aqui, certo? Bom, mas se eu tiver aqui um ponto 4, né, eu vou ter aqui o V4, né, que no caso é igual ao V2, certo? E o P4 aqui, a pressão aqui no ponto 4 vai ser o meu P3 aqui, né? Meu P3 é a mesma pressão, certo? Então, para os processos isotérmicos, eu posso descrever, né, esse processo isotérmico partindo aqui de 1 até 4 através da minha hipérbole, né? A gente depois vai entender por que o processo isotérmico ele se comporta assim, né? Com essa curva nesse formato aqui. Então, do ponto 1 ao ponto 4, eu tenho um processo isotérmico aqui, né? Então, essa curva aqui ela é bastante conhecida. Então, a gente chama ela de isoterma, certo? Bom, mas se o
determinado, né, gás, ele partir do ponto 1, certo? E para o ponto 3, né, e depois ir para o ponto 4 através dessa nova transformação aqui isobárica, né, eu posso também, né, realizar um processo aqui adiabático, né, do ponto 4 até o nosso ponto 1, certo? A gente pode também traçar aqui uma curva adiabática, né, do ponto 4 até o ponto 1. Ou então executar um processo isotérmico, né? Mas para isso eu teria que inverter aqui a minha hipérbole aqui, né? A minha isoterma, né? Então ela teria esse sentido aqui, certo? Então, se eu pegar, né, o ciclo 1, né, 3, 4, 1, né, ou seja, o gás sai desse estado, vai ao 3, ao 4 e retorna para o 1, eu vou ter uma transformação cíclica, né, onde, né, a variação da energia interna aqui, nesse caso, vai ser o que? Para esse ciclo aqui, 1, 3, 1, eu vou ter que a variação da energia interna vai ser igual a zero, certo? Então, isso é só uma prévia do diagrama PV. Depois a gente pode, né, analisar ele com mais calma, mas por enquanto a gente vai ficando por aqui, né? A gente viu aqui o procedimento, né, de como encontrar a expressão matemática, né, para a nossa primeira lei, certo? Vimos também através de uma simulação, né, como, né, funciona um sistema termodinâmico, né, através dessa simulação aqui, certo? Como funciona, né, o acréscimo aqui de energia quando a gente, né, fornece energia em termos de calor, o volume, né, se altera, a temperatura se eleva. Então, com isso a gente pode estabelecer todos os demais processos e leis, né, como a lei de Boyle, a lei de Gay-Lussac, e a lei de Charles, né? Então essas três leis, né, que a gente pode analisar através dessa simulação, elas vão desencadear na famosa lei geral, né, lei geral dos gases ideais, né? Ou melhor, equação geral dos gases, né? Onde a gente pode obter qualquer variável dessa, né, sabendo as demais, ok? Então espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje e a gente vai ficando por aqui e até a próxima.